estamos aqui com uma amiga do Wagner. Wagner, você trouxe uma amiga linda hoje. Conta pra mim, conta mais sobre ela. Essa é a Letícia, uma grande amiga, esposa de um grande amigo e uma pessoa que tem uma vida, uma história de vida maravilhosa, sobretudo para o nosso povo, mais simples, de construção, de mudança de vida, mudança de hábitos. Então eu achei relevante trazer ela para falar um pouco sobre a vida dela, sobre as experiências profissionais e a construção durante a carreira dela aí. Letícia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu já não pergunto nada antes porque o nome do podcast é Conta Mais. Então conta mais sobre você. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, assim, de estar aqui com vocês, tá? E de poder compartilhar um pouquinho mais aí das minhas experiências nesses longos 30 anos de vida. Já rodei muito, já fiz muita coisa por aí. E é isso, vamos lá então. Que legal! Olha, a gente está muito feliz em receber você. A proposta do podcast é receber pessoas que moram em Paulínia, conte histórias da vida de forma leve e, se possível, até engraçada. Ai, meu Deus. Você mora aqui na região, mora em Paulínia? Moro em Paulínia. Moro aqui em Paulínia, ali perto do Zeca Malavasi, ali naquela região. Que legal. Faz 2 anos, quase 2 anos. É benção. Bom, vamos começar do começo. Eu gosto muito de saber da vida das pessoas com relação à parte profissional, de formação até, coisa que é muito relevante para a gente levar para o público. E quais são suas experiências profissionais? Eu sei que você fala bem o inglês aí, nem me pergunte nada. Você fala bem o inglês e... vamos lá. O inglês ainda é algo relevante na vida das pessoas? O inglês hoje, falando profissionalmente, ele não é mais um diferencial. Ele é essencial. O inglês hoje, se uma pessoa profissionalmente, se ela quer alavancar na vida profissional, se ela não tem inglês... Antigamente, eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, 14, eu falava, nossa, precisa ter o inglês para trabalhar. Hoje em dia, o inglês, se você não tem, você já não consegue um bom cargo, um bom emprego. Então, o diferencial é uma segunda, terceira língua, mas o inglês hoje é necessário. Necessário. Se tornou básico, né? Ô, Letícia, você tem algum empreendimento nesse sentido? Como é que foi? Você trabalha nisso? Como é que é? Conta pra gente. Conta mais. Bom, o inglês sempre foi uma paixão pra mim, desde criança. Eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Aí foi um grupo dos Estados Unidos lá na igreja que eu participava. E aí eles ensinaram uma música em inglês. E eu adorei, fiquei apaixonada por aquela música. Só que eu cantava só no Impromation, né? Aquele rhymes, que nós canta, né? Aí eu falei assim, eu vou cantar essa música direito. Falei, eu quero aprender inglês só pra cantar essa música. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha celular, nem computador, nem nada. Eu ia na casa da minha tia, de sexta-feira. Aí eu imprimia a letra da música e eu ia traduzindo as letras de músicas usando o dicionário da escola. Nossa! Eu tenho esse dicionário até hoje. É foco mesmo. Eu queria aprender pra cantar. E aí eu fui aprendendo sozinha, aprendendo toda a oportunidade que tinha, porque eu nunca tive medo nem vergonha. Porque eu pensava assim, tá, eu não sei. Eu vou falar com a pessoa, eu vou falar errado. O pior que pode acontecer é a pessoa me corrigir e eu aprender uma coisa nova. É o pior que pode acontecer. Então eu sempre fui descarada. E eu fui aprendendo inglês sozinha. Eu estudei numa escola só 1 ano e meio. Mas, sim. Mas você chegou a viajar e fora? Não. Já viajei pra fora, mas não num país de língua inglesa. Nossa! Então eu falo outros 3 idiomas. Então Vixe, não acredito. Então nós temos uma autodidata aqui, Wagner. Não era brincadeira não. Poxa, que especial, não? Sim. Que exemplo de vida para as pessoas. Então, o que você recomenda? Determinação, foco? O que você entende? O que fez você aprender o inglês? Descobre o que você ama e faça inglês. Eu falo isso para todos os meus alunos. Fala isso, né? Descubra o que você ama e faça em inglês. Porque como que a gente treina um músculo? A gente vai na academia, a gente vai lá e aí fica fortão, né? O Wagner não, é o Wagner. Olha o bombadão. Conta aí, Wagner, essa foi a minha
né? E quando a gente treina o músculo, ele cresce, mas cansa. O cérebro é um músculo. Como que a gente treina o músculo? O cérebro? Aprendendo, estudando. Então, quando a gente aprende um idioma, cansa. É normal, é natural, vai cansar. Só que por que não fazer isso de uma maneira mais agradável? Então, descobre o que você ama e faz em inglês. E quais são as outras línguas que você fala? Eu falo francês, falo Wolof. O Wolof é um dialeto lá do Senegal, eu morei lá 2 anos e meio. E eu falo também um pouco de língua de sinais internacional, que é baseada no inglês, que eu aprendi lá também. E o francês foi assim também? Não, e o francês foi lá. Eu fui e não falava nada além de abajur e vitrô. Foi, eu estudei lá 3 meses do francês e 1 mês só do Wolof. E aí de linguagem de sinais eu peguei um livro lá com uma mulher e fui aprendendo. E aí lá na igreja eu já tinha um rapaz que era surdo, né? E aí eu ficava tentando lá falar com ele e saiu. E é uma coisa muito, muito bacana que eu tenho conhecido algumas mulheres que têm essa parada de vou viajar e pronto. Essa independência de, enfim, eu vou atrás dos meus objetivos. Eu acho isso muito bacana. E tudo bem, você aprendeu inglês, etc. Mas essa fase de você, eu vou viajar para, de repente, alavancar meu conhecimento nessa área. Como que foi isso? Como que foi com seus pais? Como que foi na sua vida pessoal? Porque não é natural. Infelizmente, deveria ser. Na África, né? Mas dentro da família nossa mesmo, é difícil a gente ver alguém viajando assim, né? Mulher ainda sozinha, é muito difícil, entendeu? Então, assim, como é que foi pra família? Né? Vou viajar, tô indo, fica com Deus. Olha, pra gente não foi um susto, porque eu desde os 7 anos eu falava que eu ia. Então, desde os 7 anos. Você já foi preparando. Eu sempre falei, eu vou pra África. Desde os 7 anos. Com quantos anos você foi? Eu fui com 21. 21. Tô por aí 14 anos. Os últimos, sei lá, eu fui com 21, então dos 18 por aí que eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, aí foi que eu fui conhecendo o mundo, né, a realidade de trabalho, de sair, estudo e tal. E eu fui deixando esse sonho de ir pra África de lado, porque eu fui num projeto missionário voluntário. Então, eu falo que tudo aquilo que eu quis, eu conquistei. Porque quando eu tinha 7 anos, eu falei pra minha mãe, quando eu crescer, eu vou fazer o ensino médio, eu vou fazer um técnico em contabilidade, eu vou fazer Senai, vou fazer faculdade de ciências contábeis, vou pra África, vou trabalhar numa multinacional e vou me casar. Eu fiz tudo isso. E você já tinha a África como país desde os 7 anos. É muito top, né? Que mulher determinada, hein? Pra que você. exemplo, parabéns. Mas eu fico curioso, né? Porque eu tenho filhos, eu quero impregnar meus filhos com isso. Mas de onde veio essa vontade? De onde que despertou isso? Eu conheci... Teve incentivo da família? Como que foi? Então, eu conheci esse projeto dentro da igreja, né? Um projeto chamado Radical África. Esse projeto tem 5 vertentes. África, Haiti, Ásia, vários lugares, mas eu sempre quis o África. E aí, então como foi eles que eu conheci, eu falei pros meus pais, e aí meus pais falaram, bom, se Deus quiser, se for aí abrindo as portas, não tem problema, por que não, né? Sim. Então isso nunca foi um empecilho. Então quando eu fiz 18 anos, aí que eu comecei a estudar, trabalhar, tava namorando, aí eu esqueci esse projeto. Só que eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse tudo aquilo que eu queria, eu sentia ainda como se fosse um vazio. Ainda estava faltando eu concretizar um sonho meu. E aí eu falei pros meus pais, eu tenho que ir pra África, eu quero ir. Isso você já namorava? Já tava E o namorando. namorado, quando você falou, vou ficar... Ele não queria. E aí? Aí eu falei pra ele, tchau e benção. Que coisa bonita, não? Era um sonho da minha vida. Se a pessoa tá comigo e não apoia um sonho de vida, não é que essa pessoa tá comigo. Eu vou falar pra você repetir isso olhando pra câmera ali. Eu tinha um sonho de ir pra África. Eu estava namorando. E o rapaz, ele não queria que eu fosse. Então, se a pessoa que tá comigo não apoia o meu sonho de vida, essa pessoa não é pra estar comigo. Porque eu sempre apoiei o sonho de vida dele. E a gente tava lá. Quando eu falei quais eram os meus sonhos, ele não quis.
Aí eu falei, então, a gente tá junto, mas cada um olhando para um lado, então não vai dar certo. Que bacana. Mulher determinada, né? Determinadíssima. Eu tava trabalhando numa multinacional e eu tinha feito o Enem, ganhei bolsa de 100%, eu não tava pagando faculdade. E quando você foi pra África, você falou que foi numa missão da igreja, Isso. tudo, né? Você foi em um grupo ou sozinha? A gente tava em 6. Eu morei no Rio de Janeiro, fui pro Rio. Lá eu fiquei 9 meses estudando, a gente ficou estudando e tal. Só que assim, eu não conhecia ninguém do grupo. No tanto que era 2 do Piauí, uma do Maranhão, uma do Mato Grosso e uma de Curitiba. Cada um num canto. Chegamos lá no dia, a gente se conheceu. E aí a gente foi estudando, ficamos 9 meses estudando, fazendo serviço voluntário lá no Morro do Borel. Eu ia pra lá fazer serviço voluntário. Rapaz. Foi. Pegar. Aí depois de lá a gente foi. Aí ficamos 6 meses em Dakar, na capital, então estudando, passamos 6 meses focado no idioma. Porque o idioma ele é essencial, né? Como que eu vou estar num país, eu vou fazer o quê se eu não falo a língua da pessoa? O francês. Aí eu estudei o francês e o Wolof. Aí, o Wolof. Wagner, já ouviu falar em Wolof na sua vida? Eu nunca, eu nem sabia que existia. Que coisa, é muito difícil? Olha, ele tem uma gramática, uma estrutura gramatical muito simples, mais fácil que português, que francês, né, línguas latinas em geral. Porém, a estrutura, como é diferente, é algo curioso. Então, por exemplo, no nosso idioma a gente conjuga verbo, ação. Então, eu vou, eu fui. Então, a ação que a gente faz. Em Wolof, não. Não é o verbo. Não é verbo. Não é o verbo que conjuga, é a pessoa. Então eu tenho um eu pro passado, um eu pro futuro, um eu pra pergunta, um eu pra negação. Você consegue fazer isso, Maria? Eu acho que não tá dentro das minhas habilidades. É muita coisa. Não, mas é legal porque você sai... você tem uma coisa que você gosta de sair do conforto, né? Tem isso aí que constrói as pessoas, né? Você se dispor a sair do conforto, né? A de repente passar vergonha, mas não importa, eu quero aprender e ponto. Isso é muito louco. Sim. Parabéns pra você. Eu queria que você falasse uma frase em Wolof. Ai, meu Deus. Algo habitual. Tá. Bom, vou me apresentar então. Tá bom. Tá? Letícia Latudu, Roberto La Santa, Fiti e Paulinha Ladaca, da mamãe Nhete At, te mangi contana lol, né, café aqui tinha artane. Jeff Bubar. Tem que ter legenda. Depois você pega um corte da nossa cara olhando pra cara dele. Conta pra gente o que você falou. Eu falei, meu nome é Letícia, meu sobrenome é Roberto, eu tenho 30 anos, moro aqui em Paulínia e sou muito feliz de estar aqui com vocês batendo um papo. Obrigada. Legal, bacana. Jeff Bubar, muito obrigada. Em francês, fala francês. É mais comum, acho que é ouvir. Né? Bonjour, mon nom c'est Laetitia Roberto. Je suis tellement contente d'être ici avec vous. Merci pour l'opportunité. C'est ça, merci beaucoup. Que graça, parabéns. Quando eu falo que o Isaías estourou no norte, ele foi presenteado por Deus, é verdade. Amor. Esse namorado você acabou de vez ou você acabou voltando? Não, vixe, nunca mais nem vi. É isso aí. Aí foi quando eu voltei em outubro de 2017. Em abril, eu conheci o Isaías. Foi 6 meses depois. Aí em novembro a gente começou a namorar, 2 anos casando. Foi assim, rapidão. E você tá casada? Tô, faz 2 anos e meio, 2 anos e 7. E hoje você trabalha com línguas? Sim, eu dou aula de inglês particular. Então, eu dou aula de inglês fazem 13 anos. Porque eu sempre gostei de ensinar. Então, pra mim, o ensinar tá na minha veia. Então, eu ensino qualquer coisa. Então, muitas pessoas falam que eu tenho essa facilidade para ensinar, né? Então, quando eu estava estudando inglês, então aquilo que eu aprendi na escola, no período que eu fiz aula de inglês particular, né, que eu estudei inglês, então, o que eu estudava, eu tinha um grupo voluntário de pessoas na igreja
Aí eu aprendia na escola e eu ia passava pro... E você treinava ao mesmo tempo, né? E eu treinava ao mesmo Que tempo. bacana. Então eu dou aula voluntária aí desde os 15. Mas eu trabalho com isso mesmo. No começo da pandemia eu comecei a aula online, mas já fazia 1 ano e meio que eu tava dando aula. E aproveitando, falando de pandemia aqui, como que impactou o seu negócio com relação à pandemia? Você teve que se adaptar também, trazer para o online, ou você já estava no online? Nossa, foi minha chance. Surfei na wave, Aí, assim, ó. Olha, Poucos, poucos tiveram esse sucesso, mas que bom. É a tal história, né? Você tem o limão, tem que fazer a limonada. Né? E a preparação, né? Você está preparado quando acontecem algumas coisas que pode derrubar muita gente, né? Você estando preparado, você consegue colocar os tijolos ali, colocar as pedras e fazer a escada que precisa ser construída. Muito top. Bonito, viu, Letícia? Gostei muito da sua história. E aí? Eu vou pontuar aqui, né? Você não me conhece, eu sempre falo um pouco de política, né? De maneira inteligente sempre. Reforçando a importância que você falou com relação ao inglês, né? E eu acho interessante quem fala e quem quer construir políticas públicas, encontrar pessoas como ela, que tem essa facilidade de entregar para construir projetos, fazer as coisas acontecer da melhor maneira, né? Porque, cara, isso move as pessoas e muda a vida das pessoas. Sim. Eu trabalho na indústria química desde os 16 anos, né? Uma multinacional, né? Trabalhei em outra empresa também, mas meu primeiro emprego foi nessa multinacional e lá é nítido. O inglês ele é o diferencial. Não só lá, né? Mas lá porque eu convivo com isso, então eu sei o quanto é importante. Então, quando eu vejo a oportunidade de um jovem de periferia, de um jovem que não tem muitos recursos, poder aprender o inglês e ele ter isso, né, como algo, como um coringa, né, na vida dele, quando ele chega em alguns espaços, esses espaços abrem portas para ele porque ele é diferencial, ele tem um diferencial, né? Que na verdade já não é nem mais um diferencial, como você disse, né? Mas infelizmente dentro do nosso meio, no nosso povo, ainda é e não deveria ser. Até porque é pouco acessível, né? O inglês que se dá na escola acho que não é suficiente para você falar que fala inglês num currículo, né? Infelizmente. O inglês da escola é assim, infelizmente nós estamos debaixo de um sistema e a gente tem que abaixar a cabeça e obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, como a gente é muito ajuizado, mas assim, o inglês da escola, ele é muito... Eu não culpo nem os professores, nem os alunos, tá? Porque assim, imagina, 50 minutos. O professor tem que entrar na sala, fazer os alunos ficar quietos, tem que corrigir matéria, tem que passar matéria nova, passar exercício, explicar, passar... Fora que os alunos não têm a consciência da importância. Porque eu lembro que quando eu estava na escola, o que eu podia eu aproveitava. Eu lembro de estar na escola e minhas amigas estarem fazendo aula de inglês e eu queria muito, eu pedia para os meus pais. Só que eles falavam, a gente não tinha condições, eles não tinham condições de pagar um curso para mim. Aí minha mãe e meu pai sempre falavam, na hora certa você vai fazer, na hora certa você vai poder fazer. E eu lembro que eu, eu engolia meu livro de inglês. É isso aí. Pra eu aprender. Então, eu sempre fiz o melhor com o que eu tinha nas minhas mãos. Eu tinha o livro da escola, eu usava o meu livro da escola. Eu tinha meu dicionário, eu usava o meu dicionário. O duro é a pessoa ter essa vocação. Entender, né? eu entender que, tipo assim, eu não via necessidade. Entendi. Eu não via necessidade. Eu tinha o quê? 9 anos? Criança de 9 anos. Consegue perceber, né? Não consegue. Mas eu me lembro de as pessoas mais velhas falarem, Letícia, isso é importante. Mesmo pra mim não fazendo sentido, eu falava, ok, então vamos. Mas a gente vê que é o seguinte também, né? Assim como o português, o inglês também tem várias metodologias de ensino, né? Então você como professora, você tem o dom de ler o aluno e entender a melhor via. Como você falou, pegando uma letra de música ali, né? Desconstruindo e construindo ela do zero no inglês e tal.
E dentro da sala de aula não tem esse tempo, né? De você conseguir entender o aluno e tal. Mas a gente vê que é importante, né, que o faça, né? Para a tua evolução do nosso povo, né? Para a tua construção. Eu fico imaginando, você está num município como o nosso, uma cidade que, ao mesmo tempo que é pequena, é grande, e você faz um trabalho voltado a essa área, o quão importante seria na vida desses jovens, né? De tantas oportunidades. A gente vê uma necessidade de um período extracurricular, né? Para que realmente o aprendizado seja efetivo, né? Sim. Você dá aula para que faixa etária? A partir dos 18. Só para a partir dos 18. A partir dos 18, por quê? Pela metodologia. Então já teve época que eu dei aula para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, para todo mundo junto, e quem foca em tudo não foca em nada. Então eu precisei focar no meu público, porque aí é um pessoal que já está trabalhando, está estudando, e são pessoas que, assim, que eu vejo que é comprometida. Mais fácil também, né? Porque é o meu tempo. Eu não vou desperdiçar meu tempo com quem não quer aproveitar. Tá certo. Eu já aconteceu a situação de eu demitir aluno. Conta mais. Já. A aluna não tava, e aí eu ia, preparava a aula e esperava. Tava lá, tem 15 minutos de tolerância, porque é 1 hora de aula. Pô, vai fazer o quê em 45 minutos? Aí nós tem que correr, né? Aí lá não aparecia. Aí, na outra aula, outra semana, esperando, não aparecia. Aí eu, oi fulana, tá tudo bem? Tudo certo? Oi, tudo bem, desculpa, que aconteceu um imprevisto. Tá bom, semana que vem tem aula? Tem? Nada. Foi umas 4 aulas. Aí eu mandei um e-mail. Oi, agradeço por tudo. Acho que você, né, chegou onde você queria, então, você alcançou o seu objetivo, faça bom proveito e tchau e benção. É isso aí, né? Mas eu quero gente compromissada comigo. Que goste do inglês, que tenha necessidade, que queira falar, né? Pode ser que não goste. Porque tem aluno que não gosta, mas sabe e tá ali comprometido. Tem consciência que é necessário. Meu tempo vale dinheiro. É isso aí, parabéns, viu? Aí eu quero fazer uma pergunta pra você. Nessas viagens que você fez e tal, teve algum momento que você tentou e não conseguiu ali desenrolar com alguma necessidade de falar com a pessoa e deu aquela situação constrangedora? Caraca! Olha, assim, de bate-pronto no francês, quando eu tava, por exemplo, com o francês aprendendo, eu não me recordo o que aconteceu comigo, mas aconteceu com uma amiga minha, na verdade foi com o Olof. Porque, assim, eles têm uma cultura muito assim, oi, tudo bem? Tudo? Qual que é seu nome? Fulano, você é casado ou você é solteiro? Tipo assim, pá, entendeu? Vê, minha cara tá escrito passaporte, entendeu? E aí, um dia a gente tava no táxi, eu e uma amiga, e aí o cara falando em um Olof, né? Porque eu sempre fui assim, né? Conversando com as pessoas, não vejo problema, converso de boa. Já essa minha amiga é sempre muito fechada, e o taxista falando em Olof, PVP, falando com ela, tá, respondendo. E aí, o cara perguntou se ela queria casar com ele. Só que ela não tava entendendo, porque eu tava muito brava. Ela, sim. Aí eu, você entendeu o que você respondeu? O que ele tá falando? Aí ela, não, o que ele disse? Eu falei, você acabou de receber um pedido de casamento. O cara já deve estar ligando pra família, prepara ele. E ela saiu casada de lá? Aí ela, não, moço, pelo amor de Deus. Quero casar não. Ainda bem que você tava perto. Eu falei, não. Mas já aconteceu. Os caras não casaram assim. Já pensou? Vai ficar sabendo arranjado. Mas já aconteceu com inglês. Porque lá eu dei aula de inglês também. Então, olha, eu morei numa vila de serer. O que são serer? É uma etnia. É como se fosse assim, o Senegal é o Brasil, só para você conseguir entender as letras, né? Vou te situar. O Brasil, o idioma oficial, português. No Senegal é francês. Aí, digamos que no Brasil a gente tem um dialeto nosso, só brasileiro entende, que seria o Tupi-Guarani. Lá é o Wolof, então só o país entende. Entendi. Aí cada estado, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, sei lá, cada estado tem o seu dialeto. Então é como se eu morei numa vila de Serê, que é como se fosse só o paulista entende o paulista.
Então eu morei nessa vila, eles falavam serê, e eles falavam o Wolof, porque é a língua do país, e falavam francês, que é o idioma oficial. E eu ensinava inglês a partir do francês. Então eu falava em francês com ele, um pouco com eles, um pouco em Wolof, pra ensinar um quarto idioma. Nossa, Era uma torre de Babel dentro da minha casa. Aí um dia um aluno falou, professora, o que é tal coisa? Em inglês ele falou. Só que pelo o sotaque, a pronúncia dele, eu falei, desculpa, não entendi. Aí ele, é tal coisa. Aí eu, você pode me falar uma frase? Aí ele explicou a frase e eu, não, pode ir. Isso aí não precisa não, deixa quieto, tá? Você também não sabia. Até hoje eu não sei o que aquele menino fala. Por causa do sotaque, você não conseguia entender. Aí, até hoje eu não sei. E hoje, o Wolof tem alguma utilidade na sua vida? Curiosidade, só. Só. Quando eu falo pro pessoal. Aí, assim, quando eu converso com o pessoal de lá, né? Porque eu tenho contato pelo WhatsApp, então vira e mexe a gente liga, conversa, né? Que a tecnologia, por mais que pense, nossa, África, o pessoal passando fome e tudo. Lá tinha shopping, gente. Eu morava em Sumaré não tinha shopping, a parte de hoje. Olha, mas aí você vê, né, o que falam do Brasil. Quem não conhece o Brasil fala, né? Que aqui parece que é terra de indígenas. Só em Que a gente tem, durante muito tempo, isso ficou meio, né, estigmatizado pro Brasil. Sim. Eu acredito que também tem esse estigma com relação à África, né? Tem sim. Eu fui em vilas bem do interior, que eram bem assim, bem pobrezinhas. De ver crianças assim, com necessidades mesmo. E você chegou a fazer algum trabalho social lá? Sim, eu dei aula de inglês. Então aí era para vizinhos, pra comunidade. Eu dava reforço para eles da escola, então eles aprendiam inglês na escola, às vezes levavam as dúvidas, coisas, eu ajudava eles. No tanto que no dia que eu vim embora, um deles escreveu um cartãozinho pra mim e escreveu um bilhetinho assim, colocou dentro de um livro meu, um caderno com umas fotos que eu tinha. Aí a hora que eu abri, aí tava escrito, Siga, obrigada pelas suas aulas, melhorei minha nota na escola. Ai, meu lindo, meu coração. Quantos anos ele tinha? Ele tava acho que com 13, Ah, 14. que graça. Você não tem dinheiro que paga, não? Não, e toda aula ele tava lá. Toda aula ele tava lá. Quando a gente se via, ele tirava dúvida. E falei, gente, olha, se eu não vi. Até me arrepio de lembrar. Se assim, se eu puder falar o que pagou eu passar esses 2 anos e meio longe da família. Assim, eu não voltei pra casa esses 2 anos e meio. Eu tenho 2 irmãos mais novos. Eu sentia muita falta. Tinha dia que eu chorava. Saudade dos meus irmãos. Eu imagino, deve ser. Esse bilhetinho pagou todas as Ai, delícia. E você falando desse bilhete, eu fico. A gente vê que você ter a oportunidade, né, de mudar a vida das pessoas, de construir pessoas, é algo inacreditável, né? Sim. Porque você acaba marcando as pessoas, né? O pessoal vai ter 60 anos e vai lembrar de você, velho. Um detalhe, uma coisa simples. Né? Então, assim, eu acho isso muito bonito. E eu, por mim, eu sempre tento, de alguma forma, levar um pouco de conhecimento, aprendizado, história de vida, porque muda muitas pessoas, né? E realmente, quando você alcança essa parada de você conseguir mudar a percepção de vida das pessoas ou dar oportunidade para elas, é algo realmente muito bonito, né? E acho que a gente está nessa terra aqui para fazer isso. Sim, né? Com certeza. Eu vou te perguntar uma coisa. Se você tivesse o poder de transformar a educação dentro da sua área, você já imaginou o que poderia ajudar ou contribuir para as pessoas, para elas não só se interessarem mais por outras línguas, mas para aprender de uma forma mais fácil, de uma forma que seja mais sei lá, que ela tenha mais vontade, né? Que dê mais interesse ao aluno. Você já pensou nisso ou não? A minha vida é baseada na liberdade. No tanto que tem um versículo, eu sou cristã, e tem um versículo que diz, está em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Uhum. A única coisa que liberta é a verdade. Sim. E o inglês, ele é uma liberdade. Pra mim, Letícia, as 3 melhores sensações de liberdade é dirigir, pular em alto mar sem colete, sem nada, assim, sabe? Pular lá no meio do mar e falar outro idioma. Porque o idioma, ele toca o coração. O idioma, ele toca o coração.
Se eu falar assim pra você, Priscila, je t'aime. Fez alguma diferença na sua vida? Pra você aqui, você sentiu alguma coisa diferente? Pri, je t'aime. Não? Pri, I love you. Fez alguma diferença pra você? Agora você fala, Pri, eu te amo. Você sentiu algo diferente? Claro, sempre, né? Por quê? É o idioma do coração. Então não adianta eu estar lá no Senegal e falar francês. Porque o francês não é a língua do coração do povo. É o Wolof. Então eu passava noites, madrugadas, decorando palavras para falar com eles. Então o idioma, ele liberta, porque você não tem barreiras. Você é livre de tradutor, você é livre de dicionário, você é livre do celular, você é livre de pessoas, depender de pessoas para traduzir para você. Isso otimiza seu tempo, porque não depende de uma tradução, a pessoa falar uma tradução, você entender. Isso otimiza seu tempo. E fora de que, se você conversa com uma pessoa no idioma dela, você toca a vida dela. Sem dúvida. Realmente. Não tem diferença. É verdade. Não tem pra explicar Em isso. alguns países até respeito, né? É sinal de é. respeito você falar a língua do Também. país que você está, né? Embora a gente entenda que nem todo mundo conhece, mas quando você fala, as pessoas param. Até nós, né? Quando a gente vê alguém de fora e fala Fica tentando português, falar, você fala, nossa, que bacana, ele tá falando a isso. minha língua, né? Então o dá um idioma certo... toca o coração, é vida. Que legal, bacana. E você voltou de lá faz quanto tempo? 5 para 6 anos. E você sempre manteve a prática para não esquecer, porque o idioma normalmente acaba, né? Se não praticar, igual andar de bicicleta, né? É. Quando você para de praticar, você vai andar de novo, dá aquela bambeada, mas depois pega, entendeu? Então, assim, algumas palavras, algumas frases, assim, eu acabo esquecendo, mas eu tenho os materiais de estudo, então, vez ou outra, eu tenho livro também, que vez ou outra eu pego, dou uma lida, assim, mas eu sempre conversando com o pessoal no WhatsApp pra dar uma lembrada, filme, isso em todos os idiomas. Né? O Wolof não tem muito, mas o Wolof tem músicas em Wolof, então eu ouço. Que legal. Tem no YouTube, tem músicas, então eu ouço. Bacana. E uma pergunta, assim, você já, planejamento familiar, vocês pensam em morar fora em algum momento da vida? Como é que tá isso aí? Tem essa necessidade ou somente visitar para aprender o idioma? Ah, Wagner, você sabe que nós temos rodinha no pé, né? Já respondeu. Entendeu, né? Nós temos rodinha no pé. Dormiu, tchau. Minha mãe tá morando em Portugal. Então Minha mãe foi faz 2 meses, mesmo? mudou pra Portugal. Aí meu pai Que meu pai cidade? ficou, minha mãe tá morando em, eu não lembro agora, mas é do lado de Lisboa, Sim. é ali pertinho. E aí ela volta em dezembro, aí provavelmente meu pai vai junto com ela em dezembro. Que meu irmão casa agora. Meu bebezinho vai casar. Tem 22 anos. A idade que você tava indo E viajar. aí, a idade que eu tava indo E aí, viajar. bebê, você tava indo pra África. É tipo aqui do lado, né? E aí aí esses dias nós conversando, tá, minha mãe, filha, tudo bem? Tudo usar, tá bem? Tá bem também. Então, filha, eu tô vendo aqui, eu tô achando um emprego pra você e pro Isaías, tá? Pra vocês. Aí eu falei, oi? Falei, mãe, eu tô indo pra viajar, aceita, vai ser que vai bancar nós dois, você vai bancar em euro. Mas você tem que falar pela mãe pra Portugal, eu não quero, meu negócio são outras línguas. Mas pode começar, porque dali de Portugal, né, o acesso pra Europa, né? Não, sem dúvida. Tá chegando ali, vixi, só uma mochilinha nas costas. Tchau, obrigado. E se tiver criança, vai junto. É isso aí, tem que ir mesmo, botar. Eu gosto muito de viajar também, né? E acho que a viagem é um aprendizado. Sempre, qualquer lugar que você vá. Às vezes não dá pra ir pro exterior, ou vai aqui no Brasil, Sim. vai pra São Vicente, vai conhecer a história do Brasil, vai pra Bahia, tem o Forte, né? Lá é maravilhoso. Então eu acho que a questão do turismo em si, da viagem, ela acaba se tornando um aprendizado, Sim. né? Mas, às vezes até mais do que você frequentar uma sala de aula. Então eu sempre achei que a questão de viagem, as pessoas colocam muito como passeio, mas a experiência que se ganha com isso Sim. é muito importante. E teve uma época que o Brasil teve um programa federal que, se eu não me engano, chamava Cidadão Sem Fronteiras, e era bem interessante, que o governo federal patrocinava estudos das pessoas em outros países, né? Eu conheci algumas pessoas que participaram, Ciência Sem Fronteira.
E era uma experiência. Quem voltou com uma bagagem enorme, contando uma experiência maravilhosa e que também qualifica quando vai buscar emprego, como você bem lembrou, né, da necessidade do inglês. Agora eu quero falar aqui rapidinho um pouco sobre a empreendedora, a mulher empreendedora, porque né, além de ser professora, de falar alguns idiomas, você trabalha com isso, então você empreende, né? E como que é para você, né, os desafios? Eu sei que acompanha um pouco a sua história, eu sei que você já teve várias ideias, né, como que a gente pode colocar aqui, né, vários projetos, né? E como que é isso, os desafios, as derrotas, porque existem, né? Ninguém empreende e sai ganhando dinheiro. Mas para o público entender o quão difícil, né, a gente poder crescer na nossa área e o quanto determinação a gente tem que entregar, né? Porque nada vem de graça, né? Sim. Olha, eu acho que para mim, assim como o ensinar tá na minha veia, o vender também. Eu com 7 anos, 7, 8... Tudo faz 7 anos, né, gente? 7 anos ela despontou. Eu virei gente. Você achava adulta. Mamãe tava ali. Me achava adulta, nossa. Mas quando eu era criança, eu vendia tudo. Eu vendia imã de geladeira pras meninas da minha idade. Nossa. Gente, que criança com 7, 8 anos compra imã de geladeira? Eu vendia. Mas você fazia isso? Eu fazia. Ai, gente do céu, você não é uma potência. Eu fazia porque minha mãe sempre foi do artesanato. Entendi. Então minha mãe fez tudo quanto é artesanato. E eu ia na barra. Eu ia junto. Então minha mãe tava costurando, eu tava pegando retalho e fazendo roupa de boneca. Minha mãe tava fazendo os biscuits, as lembrancinhas dela, ela me dava as massinhas pra ir fazendo as bolinhas pra ela. Eu tava sempre assim, sempre na beira. Então, assim, o aprender sempre esteve comigo, porque aprender é um sinal de humildade. E você aprender te leva mais longe. Uhum. Porque ninguém sabe tudo. Não sabe. E nem o suficiente. Mas mais que aprender é querer aprender. É o querer aprender. Você tem que estar de coração e mente aberta. Então, eu sempre vi a oportunidade. Mas hoje você vende o seu curso, seria isso? Eu vendo meu curso de inglês e vendo bolo. Ah! Que eu não faço bolo. Essa parte você não contou. Cadê o bolo? Menina, você acredita que eu fui fazer uma entrega de bolo e vim? Eu trago bolo. Tá bom, combina. Pode, chama ela de novo, Wagner, por favor. Porque a gente tava assim, a gente casou e tal, e aí... E, né, como eu disse, meu marido, nós tem rodinha no pé, nós gosta de sair e tal. Só que aí, as finanças foi ficando apertadas, né? Aí a gente falou, ou a gente diminui os rolês, ou a gente trabalha mais pra entrar verba. Como nós gosta de sair, eu falei, então vamos fazer alguma coisa pra vender. Vai pensar. Prioridades. Bom, mas você tá falando que tá programando ter filho por aí, então... Ai, minha filha... Sua prioridade vai mudar, sinto lhe informar. Então, eu tô aproveitando enquanto dá. Isso aí, não, tá certo. Eu acho que é importante esse momento do casal, sempre, né? Antes de ter filho, porque depois, querendo ou não, tem uma divisão de atenção. Muda a prioridade. Ainda mais pra quem é pra mãe, né? Isso não que pro pai não mude, com certeza, né? O Vagnão como pai, tudo você pensa no filho, né? A mãe tem instinto materno, né? Ela se sente mais responsável, se sente, né? Uma coisa que é atribuída a ela. Mas hoje em dia isso está mudando um pouco. Eu acho que de forma acertada, graças a Deus, as atividades estão sendo compartilhadas, né? E é importante até para a criança presenciar isso. Com certeza, com certeza. E voltando aqui um pouco no assunto do empreendedorismo, por que eu estou aqui no assunto? Porque eu lido muito com relação de emprego, né? Das pessoas buscar emprego, das pessoas muitas vezes até ficar dependente de ter uma carteira assinada. E eu vejo que hoje o cenário está mudando, né? As pessoas estão se adaptando, né, a esse momento que o país vive, que o mundo vive, e eu acho que é importante as pessoas buscar, né, crescer de outras maneiras. Pô, se eu não estou conseguindo me empregar, qual é a área que eu vou conseguir me atender, eu vou conseguir, né, me desenvolver, vou conseguir crescer, o que eu posso buscar? Hoje o pessoal usa a rede social para dar risada, né, para ficar, né, viajando nas ideias, mas tem muito conteúdo de aprendizado, né, dá para empreender muito, né, aprendendo na rede social e aplicando na vida.
Então, quando a gente vê pessoas como você, que tem esse desenrolar, né, de, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, poucas eu vou fazer, acabou. É algo diferente que a gente quer trazer para o nosso povo poder entender que, a situação da escassez nada mais é que um momento para você abrir sua mente e passar seus limites. Né? Não tem que ficar aí, cortado. Calma. Né? Vamos buscar crescer, fazer conexões com pessoas, pedir oportunidade. Né? Em vez de pedir algo na mão, pede oportunidade de você mostrar o seu melhor, de você entregar o seu melhor. Então é sobre isso, né? Sobre construção, né? Uma coisa que eu acho muito importante nessa questão do empreender é que é fácil? Não é fácil. Mas é prazeroso. Porque eu prefiro trabalhar 12 horas pra mim do que trabalhar 8 horas pros outros. Porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é o valor, eu sei onde eu estou me doando. Eu sei qual é a essência do negócio, até onde eu estou indo e o que eu quero. Entendeu? Então, como eu falei da questão da venda, né? A venda, ela é muito mal vista. A venda é muito mal vista. Porque quando alguém vai comprar ou te oferece alguma coisa, você já pensa que ela vai me enrolar e vai só para tirar meu dinheiro. Mas eu não enxergo dessa maneira. Porque até quem é CLT vende. O que você vende? Você vende seu tempo. Qual que é o valor da sua hora? Sim. Então, a venda eu resolvo um problema seu e você me dá um dinheiro para resolver seu problema. Sim. É isso que é o empreendedorismo, é resolver problemas. Então, o meu público hoje do inglês são pessoas que desistiram do inglês, que eu não gosto de inglês. Sabe aquele povo que fala assim, eu não quero nunca mais ver isso, mas eu tô indo porque eu preciso? Coloca a mãe aqui que a mãe resolve. Isso aí. Nada como exemplo, né? Vem cá que eu vou te exemplo de determinação para você impulsionar outras pessoas. E é muito bonito isso, né? Compartilhar o seu conhecimento em prol do outro, né? Você está ajudando pessoas, além de ensinar, além de você vender o seu tempo, você também está resolvendo um problema que a pessoa tem e não consegue resolver. Exatamente. Aproveitando o momento, fala do seu Instagram de trabalho aí. Meu Insta, Legabriele, com um L-I. Vai lá que tem muita coisa, muito conteúdo de inglês. Foca nos destaques. Eu falo pra todo mundo, a hora que você entrar lá, você vê na minha bio, vai estar escrito assim, comece pelos destaques. Então comece pelos destaques. E é só inglês ou francês também? É só inglês. Por enquanto só inglês. Eu já dei aula de francês, só que é outra didática, é outra teoria, é outra, tudo outro. Então assim, eu foco só no inglês mesmo. É aquilo que você falou, não dá pra fazer muita coisa. Não dá. Quem foca em tudo, foca em nada. Exatamente. O bolo é eu comecei a fazer por hobby. Que eu gostava. Pros rolês. Aí o pessoal começou a querer pagar os bolos. Eu falei, então tá. Aí eu vendo de sexta. O bolo é só de sexta-feira. Eu acho que esse papo tá uma delícia. Ele vai longe se a gente deixar. Mas eu vou fazer uma situação que eu não sei se você vai curtir muito agora, não. Ai, meu Deus. Eu vou querer que você cante a música que você aprendeu na sua infância, que te fez se apaixonar. Ih, rapaz, essa aí nem. Você lembra? Aí sim. Eu sei qual é a música. Deixa eu pegar aqui Qual é? Não, é porque eu lembro só o refrão da música, entendeu? Não, mas só o refrão tá bom. Só uma palhinha. Chama How Great Is Our God, do Wilson, né? Quão grande é o meu Deus. Que linda. Que lindo. Ai, gente, vocês não me matam de vergonha. Mas já que nós tá aqui, não. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Olha que voz, hein? Parece que você não é igreja, não canta não? Eu entrei cantando no meu casamento. Que linda! Essa menina é excepcional, maravilhosa. Esse bicho bacana, meu Deus. O papo tá bom aqui, mas bora pro break? Vamos pros comerciais. É isso, tamo junto. Até já!
por esse papo leve aqui, né? Esse momento abençoado com a Lê. É isso. Um exemplo de menina, hein? Que orgulho. Parabéns, viu? Obrigada. Então a gente teve esse papo muito bacana com a Letícia, que é um exemplo de menina. Vou chamar de menina, Obrigada. mas é no bom sentido. Eu sei que você já vivenciou muita coisa, muitas experiências, mas você ainda é uma menina, vai ser mãe daqui a pouco. Eu desejo sorte para você e desejo que essa sua caminhada seja mais que feliz. Eu sei que você atingiu muitos dos seus objetivos e eu sei que você tem muito mais a atingir e pela sua determinação eu tenho certeza que você vai. Chega lá, muito obrigada, agradeço o Vagnão aí por ter convidado. Você sabe que você é um grande amigo nosso, né? Conheci você através do Isaías, né? Que vocês trabalham junto há muito tempo, né? Pri, muito obrigada, adorei te conhecer. A gente vai continuar esse papo no off. Opa, eu quero. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Conta Mais Podcast. Esperamos você aqui no próximo episódio, no próximo Reels. Deixa seu like, acompanha. E olha só, hein? Você pode estar aqui com a gente. Tamo junto? Um grande abraço. Esse podcast é para saber um pouco mais da vida das pessoas. Então, vem também aqui contar mais pra gente.